Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu vou falar sobre como ser mãe de UTI. Eu passei por isso e vou contar um pouquinho para vocês. Se inscrevam no canal, pessoal, para curtir mais vídeos da gente, saber mais novidades. Eu vou fazer também um vídeo sobre a cirurgia do coração da Laurinha. Eu vou postar logo mais para vocês. Então é bom acompanhar. Ativem o sininho da notificação aí e vamos lá. Então, pessoal, eu vou contar um pouquinho para vocês de como é ser mãe de UTI. Eu fui mãe de UTI por mais ou menos 30 dias. Tudo começou quando a Laurinha nasceu. Assim que ela nasceu, ela já ficou na UTI. Ela ficou por cerca de 20 dias na UTI neonatal. E eu vou contar para vocês o que eu passei por lá. A Laurinha, quando ela nasceu, que ela já ficou na UTI, ela não ficou na UTI da minha cidade. Ela ficou numa UTI de uma outra cidade. Então, para mim ir até essa UTI todos os dias e voltar, eu gastava cerca de R$ 100 para ir e voltar. Então, o que acontece? Eu precisei da ajuda do governo, né, da minha cidade, aqui no caso da minha cidade, né, eu fui atrás do transporte público, que era um tipo de fretado que levava as pessoas para esse hospital, que é um hospital conhecido, que fica em Campinas. Então eu tinha que ir todos os dias para lá, eu precisei desse transporte. E esse transporte eu acordava todos os dias aqui em casa por volta das 5 horas da manhã, que eu tinha que pegar esse transporte às 6 da manhã para ir para a UTI. E começou assim os meus dias na UTI neonatal. Lá na UTI neonatal, eu não podia dormir no hospital com a Laura, porque na UTI neonatal era só os leitos dos bebês e tinha uma poltrona a cada lado de cada bercinho, né? E não poderíamos ficar lá. Só podia ficar até o horário que você quisesse, você não podia dormir. Você podia até ir de madrugada, ela via o neném e tudo, mas como eu era de outra cidade, eu não tinha como ficar indo lá toda hora. Então eu ia com esse transporte às 6 da manhã, todos os dias eu voltava às 5 horas da tarde embora para casa. Pessoal, olha, era muito difícil. Eu acho que assim, todas as mães de UTI sabem o que é passar por isso com seu filho. Além de você estar ali sabendo que pode acontecer qualquer coisa com seu filho, que se seu filho está na UTI, algum motivo tem. A minha filha, ela tava bem, aparentemente ela tava bem, só que ela precisou ficar na UTI por causa que, como ela tinha um probleminha de coração, eles queriam saber se não ia dar nenhum tipo de problema, que ela precisava fazer cirurgia antes da hora, nada disso. Ela tava aparentemente bem, só que pensem, é uma criança que acabou de nascer, ela precisa da mãe, ela precisa mamar. A Laurinha, ela mamou o leite do meu peito, comigo retirando. Tiravam e passavam pela sonda pelo narizinho dela. Então, à noite, ela não tinha o meu leite, porque não tinha como estocar muito leite, porque eu não conseguia tirar muito leite pra ela. Então, já era uma dificuldade aí, porque eu deixava minha filha lá à noite, saía às 5 horas da tarde de lá, e a partir desse tempo em diante, de madrugada inteira, eles já introduziram a fórmula para ela. Porque não tinha como dar o meu leite, então introduziram a fórmula. Então eu passava por isso todos os dias. Lá eu tinha alimentação, comia lá no hospital, só que era muito difícil. Eu tenho um filho de 5 anos, o meu filho de 5 anos, ele ficou com o pai dele em casa. E era muito difícil para mim deixar ele aqui, sabe, para ir. Mas eu ainda voltava para casa todos os dias, então a minha dificuldade era deixar a Laurinha lá. Era uma dor, assim, como se a gente tivesse... Pra mãe que tá na UTI, é como se fosse uma sensação de abandono, de você não tá trazendo o pedacinho que falta seu. É muito complicado. E lá nessa UTI neonatal, a Laura não passou por nada. Ela ficou bem, ela tava estável, ela tava só com sonda pra tomar o mamazinho dela, o leitinho dela. Só que aconteceu muita coisa. Quem é mãe de UTI sabe o que acontece lá. Você vê bebês morrendo porque são prematuros, uns têm probleminha de coração, outros são prematuros, outros nasceram com algum outro tipo de problema. Então eu vi diversos bebês que às vezes estavam do outro lado da neonatal, que no outro dia eu chegava e eles já não estavam mais lá. E aí eu ficava sabendo que já tinham morrido, que não tinham conseguido suportar, ficar lá, às vezes nasceu tão prematuro de 24 semanas. Foi muito difícil, pessoal, muito difícil mesmo. A vida de mãe de UTI não é fácil, quem é mãe de UTI sabe de todas essas coisas. Eu tô passando para quem às vezes vai passar por isso ainda, sejam fortes. É difícil, E essa vez que eu passei ainda da UTI, a minha dificuldade foi deixar a Laura lá. Essa sensação de abandono, acho que foi o pior. Pra sentir que eu tava abandonando a minha pequena lá, sabe? Mas teve a vez agora da cirurgia da Laura, que ela ficou na UTI novamente. Ela ficou 9 dias na UTI, após o pós-cirúrgico dela. Ficou 9 dias na UTI. E lá, nesse hospital, que também não foi na minha cidade, foi em outra cidade,
eu pude ficar com ela. Só que assim, era no tempo da pandemia, porque ela fez a cirurgia há mais ou menos uns 6 meses atrás. Então foi no tempo já da pandemia. E só nesse hospital que ela fez a cirurgia que eu poderia ficar com ela. Se fosse em outro hospital que ela fizesse a cirurgia, eu não poderia ficar com ela. Então eu podia dormir lá. Só que eu não voltava embora. Eu fiquei os 9 dias na UTI pediátrica com ela. Os 9 dias, assim, eu não vim pra casa, eu levei uma bolsa enorme pra poder ficar com ela lá. O meu marido não podia visitar ela, não podia ver ela, ele só viu ela no dia da cirurgia, não pôde ver por causa do Covid, eles não deixavam entrar. Eles só deixavam a pessoa que estava acompanhando ficar lá. Então eu fiquei os 9 dias lá. Gente, eu passei por uma dificuldade lá, porque como era tempo de pandemia, pra almoçar, eu tinha que passar pela aula do lado da aula de isolamento do Covid. Então eu poderia ter pegado o Covid, eu não peguei. Eu poderia ter pego o Covid, passado para minha filha, ou passado para alguma mãe, que eu ficava com outras mães lá, conversando, podia ter passado. Eu ficava todas as vezes que eu ia passar para almoçar, eu morria de medo de passar por essa ala, sabe? Do lado do Covid ali. E aquele medo, porque se minha filha pegar um Covid, ela não pode não sobreviver. Então, eu fiquei apavorada com essa parte do hospital. Mas, assim, o hospital em si, eu tinha uma poltrona do lado da cama dela, de cirurgia, e eu fiquei do lado dela o tempo todo. Aí, no caso, foi bom pra mim, mas ao mesmo tempo também foi difícil, porque, que nem eu falei, o meu filho de 5 anos ficou em casa com meu marido. E dessa vez da cirurgia, eu não pude voltar pra casa. Eu fiquei os 9 dias lá, então ele ficou 9 dias sem me ver. E ele ficou quase 2 semanas sem ficar com a mãe dele. E ele só tem 5 anos. Então, pra mim, foi muito, muito difícil. É uma dificuldade assim, gente, que eu não sei nem explicar pra vocês. Quem sabe é quem passa. Eu posso contar um pouquinho e vocês tentarem entender, mas é muito difícil. É só grudando, agarrando em alguma fé que você tenha, nas pessoas que estão à sua volta pra poder te ajudar. Porque eu tive apoio de todos aqui em casa pra poder ficar com o Miguel, cuidar dele, pra ele não sentir. E lá eu pude ficar do lado da Laurinha o tempo todo. Então isso pra mim foi muito bom e foi bom pra ela também, pra recuperação dela, porque ela já tinha 4 meses e meio quando ela fez a cirurgia e foi recompensador ficar do lado dela, tanto pra mim quanto pra ela, porque eu tava ali sempre. Então ela abriu o olhinho, tava se mexendo, eu tava do ladinho dela, passando a mãozinha dela, cuidando dela. Então, essa é a experiência de uma mãe de UTI, que eu passei 30 dias numa UTI. Já tomei banho gelado, até descobrir como funcionava o chuveiro. Mãe de UTI passa por muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falei um pouquinho pra vocês do que aconteceu na UTI. Vou contar pra vocês num próximo vídeo referente à cirurgia da Laurinha, todos os detalhes. Espero que vocês tenham gostado, então. Não esqueçam de se inscrever no canal. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau.